Hoje a gente não faturaria, não lucraria, não sobraria dinheiro no caixa se a gente não fizesse isso, de forma alguma. Em que contexto eu estou hoje? Como está a minha empresa hoje? O que eu tenho de recursos? Quais são minhas forças? Quais são minhas fraquezas? Onde é que estão meus pontos fracos aqui? Onde é que estão os gaps da minha empresa? Onde que eu tenho uma força? Vamos analisar o mercado? Quais são os riscos prováveis desse ano? E eu entrei com a cabeça de, isso aqui eu vou ver o futuro, vou prever o futuro, vou tentar ver as coisas do futuro. Só que o planejamento estratégico é muito mais sobre o meu presente e como eu estou, do que o meu futuro e como eu vou estar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste que é o podcast feito para você. Dono, dona de loja de materiais de construção, loja de ferragem, casa de tinta, para o seu desenvolvimento, crescimento da gestão da sua loja. Então, hoje nós viemos aqui para falar sobre um assunto muito importante. Mas antes de qualquer coisa, eu já peço para você, né? Já curte esse vídeo, compartilha com um amigo, dono de materiais de construção ou empresário que precisa entender um pouco mais sobre gestão na sua loja, que eu tenho certeza que vai ser bastante edificante, né? Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre ficar por dentro de tudo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é extremamente importante para toda empresa, para todo empresário, mas eu tenho certeza que poucos fazem. A gente vai falar sobre planejamento estratégico e a sua importância. E para essa conversa, sempre estou muito bem acompanhado dele, né? Elianai Rabelo, ele que é dono de loja de materiais de construção, vende online na internet há mais de 20 anos com loja de materiais de construção. Cerca aí de um ano aí já nas vendas online, mas já faturou mais de 24 milhões. Então, a gente está falando aí de alguém que tem bastante conhecimento do assunto. Elianai, como é que você está? Tudo certo com você? Eu tô muito feliz, irmão, porque a gente voltou a gravar o primeiro podcast do ano. Que saudade que eu tava de vir aqui. Ainda mais bem acompanhado. Ao seu lado, irmão. Que isso! Tu não esperava dessa, né? Não. Eu já sei disso, tá sempre bem acompanhado. Então tá bom. Então tá bom. Fechou. Mas eu tenho certeza, como sempre, conteúdo ótimo, relevante e vai ser incrível e vai ajudar muito o dia a dia dos donos de materiais de construção. Parece um conteúdo bobo. Mas, sabe por quê? O planejamento, não, você não é pra mim. Mas, cara, ele faz todo sentido. Todo sentido. Isso diferencia os homens dos meninos? Exatamente. Vamos lá. Gente, com certeza já ouviram ele dando risadinha aqui, né? O nosso convidado de hoje é uma pessoa, é a primeira recorrência do Matcast. Olha só. Primeiro convidado que vem pela segunda vez aqui no Matcast. Eu voltei. É brabo, rapaz. Então, ele é coach há mais de 6 anos, ele atua exclusivamente com treinamento, né? Ajudando aí empresários há 5 anos praticamente, né? Ele tem aí sido treinador na maior escola de negócios da América Latina, a Febracis, vocês vão ver na tela aqui daqui a pouco passando. Então, mais de 3 mil horas, eu acho que isso aqui é a apresentação passada, com certeza já deu foram mais, muito mais horas aí que já se passaram. 3 horas aí de coaching individual com empresários, empreendedores, além de mentorias e treinamentos na área de gestão e desenvolvimento de liderança. A gente está falando dele, Ney Aloy, uma salva de palmas. Que isso! Como é que você tá, Ney? Tudo certo? Bom dia, pessoal. Que alegria poder estar com vocês. Olá, você que está acompanhando esse podcast, você que é dono e dona de loja de material de construção, uma honra poder estar compartilhando com vocês aqui um pouco dessa jornada, né, de treinamento, mentoria, coaching individual. E, como eu falei antes, eu voltei. Que isso! Quer me conhecer melhor? Eu sou o único que posso dizer isso, né? Quer me conhecer melhor? Volta no episódio 2 e vê toda a minha... Que isso? O cara já tá em casa, mano. Que isso? Chegou ali, botou os pés na mesa. É outro nível. Mas, gente, agora estamos perguntando, e eu vou perguntar pro Elianai, obviamente. Elianai, por que o Ney Aloy nesse dia de hoje? Por que o Ney Aloy e por que o assunto? Pode ser? Pode ser. Vou contar uma história, posso? Por que planejamento estratégico, então? Isso. Vou contar uma história. Vamos lá. Cara, em 2024, eu cheguei na auditório da Febracis aqui de Floripa para fazer um treinamento com o Ney Aloy. E esse treinamento, o nome tinha Planejamento Estratégico. Na prática. Na prática. Cara, eu cheguei bombando, irmão. Imagina, a gente tinha, né, ido para um negócio online, Mercado Livre estourou no ano de 2023 ali. E o negócio foi, nosso faturamento foi lá em cima, aumentou, cara, drasticamente o nosso faturamento. E eu cheguei lá achando que eu tinha um planejamento estratégico. Porque eu tinha todo o faturamento que eu queria e o lucro que eu queria, né, para o ano de 2024. Achando que tava bombando, porque a maioria não tem isso. Cara, quando eu cheguei lá e vi o curso e vi que o planejamento estratégico vai muito além do que ter um faturamento e ter um lucro, cara, eu falei, tá tudo errado, irmão.
a gente tá negligenciando a nossa empresa. Cara, se a gente não começar a organizar as coisas, a gente vai. E porque daí a gente vai começar a crescer sem planejamento. É um perigo. E eu chamei meus irmãos e falei, cara, vamos ter que fazer alguma coisa aqui, porque eu fui no curso, minha mente abriu. E depois que a gente foi naquele curso, né, a gente fez mais cursos, abriu nossa mente, procurou ajuda e, claro, 2024 foi maravilhoso para nós. Nossa. Então, o planejamento, eu vi que tinha essa necessidade, né, eu nunca tinha feito isso. E, cara, como a gente era para gravar um pouquinho antes desse podcast, né? Mas ainda dá tempo pro dono de materiais de construção, que eu sei que a maioria não fez planejamento para esse ano. Talvez poucos fizeram planejamento de faturamento e lucro. E, cara, a minoria fez um planejamento robusto da forma que é o que o Ney entrega no treinamento. Ele está nos ajudando também esse ano. Então, cara, como é o nosso propósito aqui, né, Thiago? É trazer... um conteúdo gratuito, relevante, que vai realmente impactar o dia a dia da loja de materiais de construção do cara. Não tem como a gente começar o primeiro podcast do ano sem falar sobre planejamento estratégico, que vai mudar o jogo deles, né? Excelente. Mudou o meu. E outra, gente, a gente vive isso na prática. Tudo que a gente está colocando aqui, a gente vive na prática. E bota a prática nisso. Né? Então, por isso que é o Ney Aloy aqui hoje, novamente, e por isso esse conteúdo. Deu pra entender? Deu, com certeza. Fechou, meu irmão. Mas agora a pergunta que não quer calar, agora é pro Ney. Eu tenho certeza que o cara tá lá na casa dele, sentado no sofá, ou às vezes no carro, ouvindo ali. Ou até na loja, né, mano? Ou na própria Dando loja, entrada às de vezes. nota, ouvindo. Eu já fiz muito isso, tá? Quantas vezes, né? Botava o fonezinho, ficava no escritório dando entrada de nota, ouvindo... Na época não Ouvindo tinha tanto podcast, podcast, né? Mas era palestra. Cara, eu já fiz muito isso. E isso aí estimula o crescimento, né? Ajuda, Com né? certeza, eu cresci Então, bastante uma com isso aí. dica, quer um podcast bom pra assistir quando dá entrada de nota? Matecast. Anota Isso aí. Mas o cara tá se perguntando em casa ou no trabalho. Ney, o que de acho é o tal do planejamento estratégico? Cara, eu vou começar pela fala do Elinay, que foi muito, muito pertinente, assim, né? Porque muitas vezes, quando se fala em planejamento estratégico, o empresário ele vai levar em consideração apenas fatores financeiros, que foi mais ou menos o que te levou lá em 2024, né? Eu tinha ali uma ideia do meu... quanto eu queria faturar, quanto eu queria de lucro e achava que o jogo estava ganho para 2024. Aí foi para dentro do treinamento e entendeu, cara... e é isso que nós trazemos dentro do treinamento, né? O fator ou o critério financeiro, ele é um critério dentro de um planejamento estratégico. E talvez é o critério mais desafiador de você ter controle sobre ele individualmente. Porque para você mexer no indicador financeiro, você vai ter que mexer em outros indicadores que o planejamento estratégico vai trazer, como pessoas, processos, clientes, posicionamento, mercado, tendência. Então tem uma série, por isso a sua sensação lá no treinamento, né? Cara, estamos fazendo tudo errado. Eu botei um plano de faturamento, eu vou ter que botar, muito provavelmente você deve ter pensado isso, né? Botei um plano de faturamento, vou ter que botar pressão no comercial, vou ter que escolher melhores produtos, ter uma melhor margem para chegar lá, mas é muito limitado se eu trago somente esse critério para dentro de um planejamento, né? Mas agora chegando na tua pergunta, o que é o planejamento estratégico? É um processo em que o empresário ele para um pouco aquela vida operacional dele ali, né? Para entender para onde o meu mercado está indo, para onde o meu setor está indo e qual é a teoria que eu vou adotar para que no final de um determinado período eu chegue com algum resultado. E como eu vou chegar? Vou resumir bem praticamente. Qual a teoria eu vou adotar para que no final de um período eu chegue num determinado resultado diante do mercado que se apresenta. Então, qual é o maior desafio do empresário? É fazer o que você fez em 2024. É sair da operação, sair do tático, sair ali do dia a dia da empresa e entender, cara, aqui dentro eu tenho uma competência de geração de resultados. Mas, enquanto isso aqui acontecer, a empresa depende de mim. Eu vou precisar sair um pouco daqui. Alguns dias eu vou precisar sair daqui. 4 dias de treinamento, né? 4 dias de treinamento eu preciso sair daqui para pensar a empresa com as ferramentas que eu tenho dentro do setor que eu estou, com o posicionamento que eu estou, para que aí a empresa comece a crescer além de mim. Aqui está o principal chave de um planejamento estratégico. É entender, e nós falamos sobre isso, né? Ontem ainda. O ser humano, o CPF, ele é finito. Você tem data de nascimento e você tem uma data de óbito. Né? Você só não sabe qual é. Marcou, porque você tem uma data de óbito. Eu tenho uma data de óbito, a gente só não sabe qual é. E o CNPJ?
E o CNPJ, ele não foi criado para isso. O CNPJ, ele foi criado como um legado, né? É um filho. Tanto é que tem empresas aí mais que centenárias, né? Exatamente. Só que a forma que você vai planejar ela agora vai garantir se a data de encerramento desse CNPJ vai ser a mesma data de óbito do CPF. Nossa. Tu vai começar assim? Já começamos assim, Já né? começou com isso. Deixa eu complementar. Sim. Eu fiz esse treinamento, eu não queria fazer esse treinamento. Planejamento na estratégia. Planejamento estratégico Eu na não prática. queria fazer. Eu perguntei para uma pessoa que é da unidade, que eu considero muito, que é o diretor da unidade. Cara, será que isso é para mim? Será que... Eu desdenhei do curso, Ney. Uhum. Porque eu já fiz os outros cursos aqui. Eu tô na correria. Sei não... Ele bem assim, ele olhou para mim, ele deu aquela risadinha. Você confia em mim? Eu confio. Então faz. Depois a gente conversa. Eu fui e fiz. Eu lembro que eu fiquei tão pilhado quando vi tanto conteúdo, e não foi só eu, muita gente, cara, eu nunca vi a profundidade na riqueza de detalhes para criar, porque quando a gente cria o planejamento, é muito detalhezinho, né? Que o cara não dá atenção, mas lá na frente isso vai dar um resultado. Eu fiz um slide, eu fiz uma apresentação para meus irmãos, que eles não foram, né? E eu fiz uma apresentação para eles. Ó, cara, eu fui no curso, aconteceu isso, e pelo que eu entendi, pelo que a gente tá andando, porque a gente na época tava faturando 1,5 milhão no Mercado Livre mês. Uhum. Cara, a gente sabe faturar até 1,5 milhão. A gente quer faturar mais? Quer ir para 2 milhões. Só que a gente não é o empresário ainda necessário para faturar 2 milhões. E se a gente não sabe ser o empresário, o risco de dar problema é gigante. Exato. Eu fiz uma apresentação e com a apresentação eles ficaram olhando. Não faz sentido. Aí teve toda uma revolução onde eles também começaram a fazer curso junto comigo. A gente começou a contratar pessoas para nos ajudar a sermos empresários para chegar naquele objetivo. É aí que nós entramos no programa empresarial. Isso, né? aí que entrou. E que faz parte de um planejamento estratégico bem feito, né? Eu entender que para eu mexer o ponteiro financeiro, eu vou precisar mexer nas pessoas. Eu vou precisar desenvolver meus líderes, eu vou precisar criar processos, eu vou precisar fortalecer a cultura. Qual cultura? A cultura ideal para atingimento daqueles objetivos traçados lá no planejamento. Então tem muito mais coisas do que simplesmente, eu quero faturar 10% a mais, eu quero faturar 50% a mais esse ano, quero aumentar minha margem de lucro para tanto. Mas a maioria das pessoas acredita que planejamento estratégico é somente isso. E eu não sei porquê, mas eu passei por isso e eu vejo que os donos de matéria de construção passam por isso. A maioria não sabe o lucro que quer. Não sabe nem o lucro que tem. Não sabe o lucro que Nem se tem. já é Não outra sabe o conversa, lucro né? que tem, se tem e não sabe quanto quer. Uhum. Cara, várias vezes, há pouco tempo atrás, tá? Uns 2 anos atrás, 3, o pessoal chegava assim pra mim, qual o lucro que você tem? Eu gaguejava. Sim. Qual o lucro que tu quer? Quanto que tu quer que sobre? Eu não sabia dizer, mano. E se a gente que é dono de material de construção não sabe dizer qual o lucro que tu quer pro final do mês, pro final do ano, cara, o que vai acontecer? É o desafio muitas vezes do consultor de planejamento estratégico. Opa, aí, ó. Porque quando ele chega numa empresa, quando o empresário tem essa consciência, tá? Certo. Que nós vamos pegar aqui, a maior parte do mercado hoje não tem consciência de que precisa de um planejamento estratégico ou deveria ter um planejamento estratégico. Aí alguns chegam nesse nível de consciência porque ouviram na internet, porque algum colega falou, porque passou por ele algum patrocinado, e ele diz, cara, planejamento estratégico, isso aqui é importante. Vai lá e mal pesquisa na internet, tem tipo, opa, para aí, quem faz planejamento estratégico tem resultados muito melhores. Aí contratam muitas vezes um consultor. O consultor chega lá e aí se depara com um caos dentro da empresa, né? Que vai chegar lá e vai ter mistura de CPF com CNPJ, caixa de um, caixa de outro. Como é que ele vai saber o lucro dele enquanto os caixas estão confusos, né? Estão confundidos ali um com o outro. E aí, horas eu vou lá, eu pago as contas da empresa, o que sobrar eu pago as contas de casa, quando sobra eu pago, quando não sobra eu não pago. Então, e essa, infelizmente, é a realidade de muitos negócios. Pequenos e médios, né? Pequenos e médios negócios. Geralmente pequenos e médios negócios, né? Essa confusão de caixa. E aí, como é que eu vou fazer planejamento estratégico? Você não sabe nem qual é a situação atual dele. Então, o consultor, embora ele seja um consultor de negócios, muitas vezes ele vai ter que chegar numa empresa ou na vida de um determinado empresário e fazer o planejamento pessoal dele. Para onde que você está indo? O que você quer da vida?
Quanto que você quer ter? Qual a renda você quer ter por mês? Qual estilo de vida você quer? Agora que você tem agora nós vamos olhar para a ferramenta que vai construir teu estilo de vida, que é a tua empresa. Agora nós podemos fazer o planejamento da empresa. Porque enquanto eu tiver essa confusão aqui, o planejamento estratégico ele vai estar sendo boicotado o tempo todo. Pior, pelo próprio dono ou sócios. Bah. Que loucura. Louco, né? Até o Lenay comentou algo bastante importante, né? Naquela época a gente faturava 1,5 milhão, mas a gente não era nos empresários para faturar 2. Isso. Então, isso me mostra pra gente, né, como é importante essa preparação, como é importante a gente buscar o conhecimento, porque cada novo desafio que a gente vai tendo, que a gente toda hora está se desafiando. Toda hora o dono de materiais de construção está se desafiando, pelo menos é isso que se espera, assim, né? De tipo, eu preciso crescer, eu preciso aumentar minhas vendas. Isso é se desafiar. E daí, o conhecimento que ele tem agora, ele vai precisar de novos conhecimentos, novas habilidades. E como é que faz isso? A dificuldade que o pessoal tem não é de se desafiar, mas sim de buscar um conhecimento novo para ele chegar nesse ponto, né? Já vamos até abrir um parênteses, uma coisa que a gente bate bastante na tecla aqui no podcast, nos nossos conteúdos do Instagram, do dono de materiais de construção se atualizar. Né? Tem dono de materiais de construção que, né, a gente faz até, né, a loja do ano 60, 70, Exato. 80, é a mesma até hoje. E claro, o resultado não vai. A gente teve até um podcast que a gente fez, que eu não lembro o número, 007. Ou 7. Foi com o Adilson sobre o financeiro e ele falou, não lembra a frase, mas se a empresa não está crescendo, ela está quebrando. Ela está diminuindo. Ela está diminuindo. Então, tipo assim, você... O mercado ele está crescendo. Por causa da inflação. Então, em relação ao mercado, eu estou caindo. Exatamente. Então, tô parado, estagnado. Então, tipo assim, você precisa aumentar o seu faturamento, você precisa aumentar o lucro ano após ano. Porque se você não fizer isso, a tua empresa está quebrando. Exato. Né? Não tem para onde fugir. Só que daí o cara, ele tipo, não se atualiza e as mesmas habilidades que ele tem, vamos lá, de 10 anos atrás, é a mesma que ele tem hoje. E já não vale tanto... E eu vi uma frase verdade, que o mercado há um tempo atrás, ele demorava 20 anos para mudar, para se atualizar. Depois 10 anos. Depois 5 anos. Hoje, as habilidades no mercado é a cada 3 meses, a cada 5 meses ele muda, cara. Exatamente. É muito. Então, assim, dono de materiais de construção, a gente vive um tempo que não dá mais para você negociar. Não dá para começar um ano sem planejamento. Não, tipo assim, é inadmissível. Desculpa, né, a sinceridade do dono de materiais de construção, mas não tem como. Né? O futuro, o crescimento da sua empresa, da sua família depende de um planejamento, cara. Se não tiver, você não vai crescer, não vai ter dinheiro, não vai sobrar dinheiro, pô. E mesmo com planejamento, ele já tem um problema. Porque o mercado ele está acelerado. Eventos imprevisíveis, improváveis, de grande impacto. E quem já tem planejamento também vai ter problema com isso. Claro. Agora, a questão é, eu vou me tornar ativo diante de um cenário imprevisível ou vou me tornar reativo diante desse cenário? Porque é um desafio, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas a gente faz o planejamento estratégico e, cara, no segundo mês já tem que engavetar ele porque a situação mudou. Agora imagina para quem não tem planejamento estratégico. Porque isso é uma coisa que nós conversávamos. O principal fruto de um planejamento estratégico não é necessariamente o plano de ação, mas sim o pensamento estratégico do dono da empresa. Ele entender, ele antever cenários, ele perceber a tendência do mercado e ele construir a teoria. Diante desses possíveis cenários, é para cá, para lá que eu vou consolidar aqui, eu vou me confirmar aqui, eu vou construir caixa, eu vou segurar os meus recursos. Não, agora é a hora de aportar recurso e eu vou acelerar. É o momento, porque lá adiante eu estou vendo que o mercado vai retrair, então agora é a hora de eu fazer os maiores investimentos. Então, ele vai montar a teoria dele dentro do planejamento. Ney, mas vai acontecer evento imprevisível? Vai. Agora imagina um cara que não tem planejamento estratégico. Vamos colocar aqui alguns cenários. Vamos pegar bem atrás, 11 de setembro. Será que aquele fato lá, 2011, né? 2001. Será que aquele evento mudou a forma do mundo lidar? Será que mudou relações internacionais? Se mudando relações internacionais, será que mudou o comércio exterior? Será que isso teve impacto para o pequeno comerciante de alguma maneira, tendo em vista a distribuição, a logística de insumos, de produtos no mundo? E ninguém esperava. E ninguém esperava, mas ele aconteceu.
Aí vamos lá, né? Volta, 2008, crise financeira. Vamos lá, vamos adiante. 2020, Covid. Cara, quem previu o Covid? Foi um fato imprevisível, improvável de acontecer naquela proporção que teve. Aquilo impactou? Olha quantas empresas fecharam. Nem, mas 2020 eu fui um caso. Vai ter sempre o cara que vai dizer isso, né? Mas 2020 eu fui um caso. Eu preparei em 2019 meu planejamento estratégico e em março de 2020 tive que rasgar ele. Ok, teve que rasgar por conta de um evento que ninguém previa. Mas pelo menos você tinha um norte, um pensamento estratégico. Você sabia a empresa que você tinha na mão para entrar naquela crise e você tinha pelo menos uma ideia de qual empresa você conseguiria tirar daquela crise, porque uma hora ela terminaria. Agora, e quem não tinha nada disso? Não tinha planejamento, não sabia a empresa que tinha na mão, não sabia se tinha lucro ou não, não sabia se tinha solidez de caixa. E aí? E esse cara? O que aconteceu com ele? A maioria fechou as portas nesse período. Então, o planejamento estratégico, ele não é rígido, ele não é estanque, é isso. Mas ele me dá o norte para que, independentemente dos cenários que se desenhem, eu tenha um pensamento, uma condição de tomada de decisão muito mais rápido. Né? Já saiba mais ou menos que ação que vai tomar, né? Exatamente. Qual o rumo que vai ter. Essa é a chave. Eu ia até perguntar a importância disso, do planejamento estratégico dos materiais de construção, mas já nesse fluido aqui já tirou muita resposta, né? Mas se você pudesse sintetizar, cara, qual a importância para o dono de materiais de construção, tipo, em poucas palavras? Poucas palavras, o mercado ele está acelerando novas tecnologias, inteligência artificial, plataformas digitais. E o cara, dono de material de construção, que ainda quer garantir o seu sustento e ainda quer garantir, digamos assim, quer garantir o seu negócio somente com a barriga no balcão, atrás do balcão, atendendo a pessoa que entra porque precisa de um item, cara, esse cara está fadado a terminar. Entende? O perfil de consumo está mudando? Total. A geração está trocando? Eu conversava sobre isso com vocês, né? Ontem ainda. Cara, nós lá em casa passamos por uma situação agora que precisávamos comprar um material. E a minha esposa, não, vamos ali na loja XYZ. Eu digo, não vamos nada. Gente, ouve isso. Olha só essa história, que interessante. E eu falei, né? Não vamos nada. Ela, mas vamos ali, pega o carro, vamos ali, vamos dar uma volta, né? Bem cotidiano, né? E eu disse, não vamos nada. A gente não sai de casa enquanto eu não olhar aqui na internet em pelo menos 2 ou 3 plataformas esse produto. Porque eu vou analisar se vale a pena eu pegar meu carro, sair de casa, para chegar lá. Provavelmente a condição do local vai ser maior e nós não temos a pressa nesse produto. Então eu vou ficar em casa, eu vou encomendar, em 2 dias está aqui na porta. E pronto, está resolvido. Olha a comodidade. Para mim é muito melhor. Sim. O tempo que eu vou perdendo na loja, e o que é pior, de loja em loja para procurar o melhor preço, porque naquele caso ali era mais preço mesmo, eu produzo muito mais em casa. Eu produzo muito mais no meu celular trabalhando, eu produzo muito mais fazendo minhas reuniões. Não vale a pena. E aí voltamos. O dono de material de construção tradicional, aquele cara que lá, 8 horas da manhã, sobe a cortina. Sobe a cortina. Eu e meus irmãos, era a mesma coisa aqui, ó. Subiu a cortina e preparou tudo e ficou sentado atrás do balcão esperando o cliente entrar. Cara, diante do cenário atual, esse cara tá fadado ao fracasso. Porque... Cara, a primeira crise que acontecer e que ele não puder levantar a cortina da frente da empresa, ele está quebrado. Por isso a necessidade. Aí vem a importância do trabalho que vocês vêm realizando com esse público. Tá, e agora pra gente entender, o cara que tá nesse exato momento com a barriga no balcão, porque a vida do dono de material de construção é um eita atrás de eita, né? BO em cima de BO, o cara resolvendo aqui, resolvendo ali. A gente sabe como é que é, né? Ó, libera o desconto aqui pra mim. Isso. Ah, o fornecedor não mandou tal coisa. O caminhão quebrou. O caminhão da entrega quebrou. Quebrou um muro. Não entrou um vizinho. Quebrou um poste. Meu Deus. Tu imagina... Quebrou um Porsche? Eita. Não, um Porsche. Ah, tá. Aí seria outro BOzão. Mas fora os acidentes, né? Você imagina o cara que tá acostumado o dia todo a pensar no imediato, a resolver problema no imediato. Qual seria o primeiro passo para ele começar a pensar estrategicamente? Ele virar a chave. Ele entender que a vida dele se torna muito mais fácil se ele pensar antecipadamente. A vida dele vai se tornar muito mais fácil.
E aí nós precisaríamos realmente voltar naquele podcast lá, o segundo podcast, né? Onde nós falamos sobre o empreendedor tradicional Pode fazer ali. o convite Né? aí. Pode fazer. Pois então, você que está assistindo agora esse podcast, volta lá na edição 2 desse podcast e entenda como a maioria dos empresários começa seus empreendimentos e se tornam reféns dele ao longo do tempo. Boa, né? Foi uma boa chamada? Muito bom. Ótimo. Maravilha. Contratado. Mas o planejamento, cara, primeiro passo é ele entender, cara, eu tô aqui, eu tô no dia a dia da empresa, tô vendendo, tô resolvendo um BO, tô comprando, tô com um fornecedor ali, o fornecedor chegou agora, eu tava atendendo o cliente, atende o cliente rápido, senão o fornecedor vai embora, vai lá, atende o fornecedor, deixa o cliente. Cara, ele tá nesse dia caótico. Vem os vendedores te chamar. Libera aqui pra mim. Todos esses problemas aí. E ele não vai sair dessa corrida de ratos enquanto ele não começar a sentar na cadeira que ele deveria sentar. O dono de loja de material de construção, se ele é verdadeiramente o dono, a cadeira que ele senta não é a do balcão, é a do escritório. Porque é lá que ele vai. Por exemplo, vamos trazer um filme tradicional de guerra. Vamos pegar aquelas guerras da Idade Média. Onde é que está o lanceiro lá, o cara no cavalo? Está lá na ponta. E ele sabe que ele está na ponta e ele vai para o front, talvez ele mate, talvez ele morre. Talvez ele mate alguém, talvez ele morra. O dono de material de construção, às vezes ele está lá na ponta. Vai ter dias que ele vai matar, vai ter dias que ele vai morrer. Vai ter dias que ele vai conseguir vender melhor que o concorrente. Vai ter dias que ele não vai conseguir bater o preço do concorrente. E aí ele vai morrer. Aí nós vamos pegar os capitães, digamos assim. Ele está um pouquinho mais atrás. Por quê? Porque é eles que estão dando comando. Agora esse pelotão vai para lá, agora esse pelotão vai para cá. Que são os nossos gerentes de loja. Se o dono da empresa está fazendo o papel de gerente de loja, ele está mandando o pessoal para cá, mandando o pessoal para lá, daqui a pouco ele está dando um comando errado, porque ele está dizendo, vocês precisam agora fazer uma campanha assim, agora nós vamos executar dessa forma a exposição de produtos na loja. Tá, mas baseado em que você está dizendo isso? Onde fica o estrategista de guerra? Ele fica no topo da montanha. No lugar mais alto. Porque lá no topo da montanha ele consegue ver a movimentação do adversário, ele consegue ver as condições do clima e do tempo, ele consegue perceber outros fatores externos que talvez não estavam previstos naquela batalha, e é lá de cima que ele dá o comando para os capitães organizarem os pelotões. Na empresa é a mesma coisa. A função do dono de uma loja, de uma empresa, é estar no topo, que muitas vezes vai ser o escritório. Sabe qual é o maior sabotador de um planejamento estratégico para o dono da empresa? É ele achar que sentado na cadeira de dono ele não está trabalhando. Cara, isso acontece muito. Meu Deus. Eu tive que trabalhar muito isso, meus irmãos. Porque aquele vício, parece que tu senta na... Já aconteceu hoje, não mais, graças a Deus. Pô, não fiz nada. Eu não fui produtivo. Eu não resolvi nenhum BO, cara. Sabe, o cara fica se coçando ali, ó. Será que lá embaixo tá tudo bem? Já passou por... será que tá tudo certo lá? Não, e o que é pior, eu atendo clientes... Lá embaixo, esse cabreiro lá em cima, cabreiro. Eu atendo clientes que no início do processo eles falavam isso, mas se eu ficar na cadeira de dono, o que os meus funcionários vão pensar de mim? Mano. É o cara que tava ali, né? Ele tava lá no front, ele tava com a lança na mão lá, um dia matando, um dia morrendo. E quando a gente começa o trabalho de posicionar ele no estratégico, ele fica com essa sensação de, mas e aí, como é que meu funcionário vai pensar? Posso abrir meu coração aqui? Vai lá, amigo. Sabia que até hoje eu penso isso? Só que é uma coisa que eu trabalho dentro de mim. Porque eu sei da minha função. Então, por exemplo, eu chego na empresa, eu vejo todo mundo trabalhando lá. A minha tendência é ficar ali embaixo. É ajudar. Eu vou lá, eu abraço todo mundo, bom dia, animo a galera. E ponto, agora eu tenho que subir. E eu subo. Mas sempre vem aquele... Tem que ficar aqui embaixo. Mas não, a minha função é lá, porque a gente fala, né? Se eu não tô vendo como a empresa cresce, quem vai? Exato. Se eu cuido de como a empresa funciona, quem que cuida de como a empresa cresce? Exato. E olha só, imagina você tá lá no front com a arma na mão, seu soldado. Aí daqui a pouco você olha pro lado, o comandante tá ali. Do teu lado. Batalhando. O cara que é pra claro que por um lado dá aquela sensação de que... Opa! Mas você não recebeu nenhum tipo de ordem do que vai acontecer depois. Se eu tô vendo ele aqui, qual é a tua sensação? O que vamos fazer? Não sei, só vai. Cara, ele tá no desespero, cara.
ele tá no desespero, ele tá matando só o próximo. Mas a gente não sabe o que vem por aí. Então, no planejamento é a mesma coisa. A gente vai olhar da mesma forma. Cara, se o dono da empresa está passando muito tempo no operacional, quem é que está ditando para onde a empresa está indo? E aí, uma coisa que nós conversávamos, né? Cara, se eu tô lá no operacional, quem é que está fazendo a reunião com os gerentes das empresas fornecedoras? Quem é que está sentando com os fornecedores, vendo melhores condições? Só que isso, onde que eu começo a definir isso? Planejamento estratégico. Vou trazer um caso bem prático. Se o dono de loja de material de construção está atendendo no balcão e somente isso, porque ele precisa, porque não tem time, porque ele não sabe fazer o que o estratégico tem que fazer, quem é que está chamando os representantes? Quem é que está trazendo os gerentes de fornecedores para sentar ali, conversar, verem melhores propostas, entender se a indústria não tem uma verba de incentivo para ele, que talvez vai ajudar e que ele não precise de um fator banco para isso. Só que são oportunidades que o dono da empresa jamais vai ver enquanto ele estiver no operacional da empresa. Nosso jogo mudou depois que a gente começou a pensar assim. Cara, drasticamente, hoje a gente não faturaria, não lucraria, não sobraria dinheiro no caixa se a gente não fizesse isso. De forma alguma. O Exato. dono de empresa que está no operacional, então ele tem visão limitada. Total. Perde totalmente. Pensa sempre na montanha. Exato. No pé da montanha eu tenho uma visão, no meio da montanha tem outra visão, no topo da montanha é outra visão completamente Tem uma frase que tem gente que não gosta, eu entendo o sentido dela, mas o dono de material de construção que trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Não tem tempo. Essas frases de impacto são Mas é legal, são interessantes, cara. porque elas trazem o fundamento. Daí Cara, a gente faz um planejamento estratégico e a gente vê, cara, quanto dinheiro tá na mesa e eu não tô olhando. o cara do balcão paga a conta. Como assim? O dono de empresa que está no balcão, ele trabalha para pagar a conta. Ah, Pra sobreviver. Ele não trabalha para nem construir um legado e nem gerar riqueza. Ele paga a conta. E geralmente esse cara ele tá baseado no número de boletos que ele tem que pagar naquele mês. cara, ia ser um ciclo vicioso, né? Total. Porque às vezes é tão confortável fazer aquilo que ele já sabe. Que Exato. tá atendendo na ponta do... Não desmerecendo. E se mas nós somos mas pra mente fazer humana, isso daria um podcast mas só disso. Não desmerecendo, mas pra fazer isso qualquer um faz, cara. Mano, assim, ó, Não precisava estar o dono ali, né? fazer Exato. um planejamento estratégico é essencial, mas é doído. Imagina. As crenças gritam assim, ó. Tu toca em assuntos que é delicado, talvez, que tu nunca tinha... Ou tu sabe que tu tem que resolver aquilo, mas tu deixa ali e fica anos ali, sabe? Uhum. Então, tipo assim, não é bom, mas cara, adulto faz aquilo que tem que ser feito. Uhum. Adulto não faz aquilo que gosta. Exatamente. Então, o empresário, a maturidade dele... Então, se você é dono de material de construção e só faz aquilo que tu gosta, beleza, tu vai ter esse resultado. Mas se tu começa a fazer aquilo, cara, não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer. Vai acontecendo, a tua empresa vai se transformando, tu vai vendo sobrar dinheiro no caixa. Eu tô batendo bastante na tecla sobrar dinheiro no caixa. Porque eu sei que tem muito dono de material de construção que quer isso, porque 2024 foi aquém do que podia ser. Sim. Deixou muito dinheiro. E é no planejamento estratégico, o cara vai ver, e agora conectando inclusive com o que vocês fazem. Cara, com a minha loja eu pago contas. E não tô conseguindo enriquecer, cara. Não tô conseguindo sair daqui, não tô conseguindo fazer um caixa maior. Mas eu tenho um estoque. Nossa, nem se a gente Bom, começar a falar de estoque. vamos olhar pro mercado? Cara, nesse canal de vendas aqui, eu não dou conta de vender tudo que eu tenho no estoque. Vamos olhar a tendência de mercado? Qual é a tendência de consumo hoje em dia? Falavam agora, eu falei um exemplo meu. Plataformas online, plataformas digitais, e-commerce. Cara, e se eu utilizasse esse mesmo estoque que eu já tenho aqui e empreendesse nesse ano de 2025 em marketplace, em e-commerce? Cara, será que eu não conseguiria sair desse ciclo de pagar contas aqui? Não conseguiria construir um caixa e investir muito mais depois? Com certeza sobraria pro caixa 50 mil a mais, 100 mil a mais. Ah, mas não faz diferença para muita gente, né? Sim, 50 mil a mais, né? Com certeza absoluta, porque todo dono de material de construção tem estoque parado. Todo. Por que eu digo isso? Porque a maioria dos donos de material de construção não faz gestão de estoque. Entendeu? Exatamente. E o estoque, ele entra no planejamento estratégico? Total. Será que entra? Tudo, né, amigo? É uma revisão. Fazendo o passo a passo do planejamento estratégico é exatamente isso. É eu analisar em que contexto eu estou hoje. Como está a minha empresa hoje? O que eu tenho de recursos? Quais são minhas forças? Quais são minhas fraquezas?
Onde é que estão meus pontos fracos aqui? Onde é que estão os gaps da minha empresa? Onde que eu tenho uma força? Vamos analisar o mercado, quais são os riscos prováveis desse ano? Bom, os riscos, tem aqueles previsíveis e tem os imprevisíveis. Então eu também preciso olhar para a empresa e entender, cara, e como que está a minha prontidão diante dos riscos? Eu tenho hoje uma solidez na minha estrutura, seja de pessoas, processos, financeiro, cultural, que me dê suporte caso venha algum evento. Além disso, bom, não veio nenhum evento. Bom, não veio nenhum evento, melhor ainda. Eu me preparei para ele. Então eu tenho força, eu tenho energia suficiente para avançar ainda mais esse ano. Em podendo avançar mais, em que direção eu vou? Eu vou para online? Eu vou construir a minha própria plataforma? Eu vou abrir minha segunda unidade, terceira unidade? Eu contrato pessoas? Eu fecho minha empresa? Eu vendo a minha empresa para o concorrente? Cara, o planejamento estratégico, ele pode gerar, inclusive, essa decisão. E se tu não faz isso, tu toma uma decisão totalmente equivocada. Total. Teve uma vez, sem planejamento nenhum, a gente ia tomar uma decisão assim, ó, fora da casinha. Fora da casinha. Porque a gente tava cansado, que a maioria do dono de material também tem aquela sensação que tá preso no negócio. Pô, tô trabalhando tanto, não tá sobrando nada. Acontece isso, acontece. Mas não é que tá sobrando nada, não é porque o mercado tá ruim, não tá sobrando porque não tem gestão financeira, de estoque, comercial, enfim, né? E, cara, hoje a gente percebe, cara, se a gente tivesse tomado essa decisão, a nossa família sofreu umas consequências, assim, fora do comum, né? Ainda bem, olha, pela graça de Deus a gente não tomou essa decisão. Mas era uma decisão, tipo, não estava sendo baseada em nenhum fato, nenhum dado, simplesmente, vou fazer. E era uma decisão grande, gigante, e que foi quase tomada. E aí? Se toma uma decisão dessa? Aí o cara fica pro resto da vida, né? Então, tipo, e o planejamento estratégico, ele vai te mostrar aquilo que tu tem que dizer sim, e aquilo que você tem que dizer não. E cara, o sucesso do planejamento está em trazer clareza para o empresário para o que ele precisa dizer não. Mais não do que sim. Porque ficar dando sim para tudo, todas as oportunidades que também vêm, não vai adiantar de nada. Perde foco, né? Perde foco. Eu gosto de fazer uma analogia, tipo assim, o planejamento estratégico é como se você olha, vê que lá na frente vai ter um buraco, 2 buracos talvez no ano, 3... E o cara que faz o planejamento estratégico, ele já está construindo a ponte. Ele vai passar por cima desse buraco. Esse buraco são desafios que vão encontrar. Aquele que não faz planejamento estratégico, ele vai ir pro buraco. Ele volta. Mas tem gente que nem volta. Alguns não voltam. Só que alguns não voltam. Mas quando aqueles que voltam, porque ele vai ter que ralar, quem já passou, quem fez a ponte já tá lá na frente. Eu digo mais. Quem faz planejamento estratégico monta um pedágio na ponta da ponte ainda. Nossa! Ele botou a ponte e ainda botou um pedágio ali. E agora diz assim, seguinte, você quer vir aqui? É só passar pela minha ponte. Eu já passei por essa ponte aqui. Exatamente. É a vantagem do planejamento, né? E falando ainda disso, lógico, falando ainda, é o tema do episódio, mas quais se enxerga para um dono de material de construção? Quais são os principais pilares que ele deve analisar para fazer um planejamento estratégico? E quem deve participar desse planejamento? Boa. Ótima pergunta, mano. Excelente pergunta. Obrigado. Uma salva de palmas. Solta a vinheta. Cara, primeira coisa, ele vai precisar analisar ele primeiro, né? Uma análise da própria empresa. Missão, visão, valores. Todo planejamento que se preze vai começar por uma revisão da missão, visão, valores ou construção. Mas não é só o quadro que fica lá na parede lá para É o que todo mundo acha, né? Não. Mas ali nós temos a essência do planejamento estratégico. Porque ali está definindo o que a empresa faz, por que ela faz, para quem ela faz e onde ela quer chegar. Cara, se eu não tenho isso aqui para começar o jogo, é aquela velha história. Cara, para eu te dizer como é que você faz para chegar até aqui, eu preciso saber onde é que você está. E a cultura da empresa, esses 3 fundamentos da cultura, missão, visão, valores, são um ponto de partida. Mas eu nem tenho isso na minha empresa. Perdão, eu nem tenho isso na minha empresa. Bom, então você vai ter que começar por aí. Por que a tua empresa existe? Por que ela está aqui no mercado? O que ela faz aqui? Nós temos a data de nascimento do CPF. Precisa ter a data de nascimento de uma empresa e por que ela foi construída, para que ela foi construída, qual é o objetivo dela. Isso aqui define, inclusive, os fatores que vão repercutir dentro do planejamento, como cultura,
pessoas, processos, modelo, cara, tudo está aqui. Então, definir essa cultura da empresa, que preciso trazer clareza para o empresário de qual é a finalidade dessa empresa. Depois, vamos analisar mercado. E aí, dentro do planejamento estratégico, nós vamos ter ferramentas para isso. 5 forças de Porter, análise SWOT, BSC, matriz Ansoff. Tem uma série de ferramentas que vão ajudar. Matriz Pestal, vamos analisar cenário político, cenário econômico, cenário tecnológico, cenário ambiental, cenário legal. Coisas que... Vamos lá. Quem é o dono de loja de material de construção que está lá no balcão pensando em fatores políticos, econômicos, tecnológicos, socioeconômicos? Cara, na maioria das vezes ele está falando sobre isso numa visão crítica e muito rasa do que ele viu na internet. Ah, você viu que agora o presidente falou tal coisa? Você viu que agora vai sair aí uma nova tributação? Ele está falando isso de uma maneira muito rasa. Ele não está olhando mais adiante. O que uma fala de um presidente, como nós vivemos agora há pouco tempo, o que isso vai repercutir no meu mercado em poucos meses? Não, mas tá muito longe, foi fora do Brasil. Vai nessa. Ele faz uma análise política, mas sob um aspecto mais de fofoca, ou daquela onda do momento ali. Agora pegaram a fala do Trump, agora pegaram a fala do nosso presidente. Cara, isso aqui é muito raso. Deixa isso aí para as revistas de fofoca. Vamos analisar o contexto. Dentro do contexto cenário mundial, com a eleição de um novo presidente americano, uma fala do nosso presidente, o que nós podemos ter aqui de consequências de câmbio, de taxa, de valorização do dólar, o que isso repercute no meu mercado. Cara, entende? Tem uma cadeia. Aí, olha só que bacana. Um dos fundamentos que a gente utiliza no planejamento estratégico é a teoria do efeito borboleta. Conhecem o efeito borboleta? Fala mais. Vou resumindo, né? Eu vi alguns filmes. Bem resumido, né? Tem um filme, inclusive, né? Tem 3 filmes. Mas o efeito borboleta ele é baseado na teoria de que o bater de asas de uma borboleta no Oriente vai causar uma tempestade no Ocidente. Um pequeno evento que acontece num cenário vai criando uma reação em cadeia e vai lá gerar um resultado muito maior em outro cenário. Você pegar e falar da fala do presidente hoje aqui... Eu estou falando do bater de asas da borboleta. Vamos entender o efeito em cadeia que vai ter dessa fala, das relações internacionais, das relações comerciais, da taxação. Aumento de dólar, aumento de matéria-prima, vai aumentar o valor, muitas vezes o teu produto vai ficar mais caro, tu não vai conseguir repassar na ponta, a tua margem desceu. Se já era baixo, desceu mais ainda. Isso acontece. Pronto. Assim, é o dia a dia, tá? Só que isso já é uma visão mais ampla de um empresário, olhar para isso. Bom, aí ok. Entendi minha empresa, analisei o mercado, analisei fatores macroambientais, né? Setor, mundo como um todo. Agora eu venho para dentro da minha empresa também. Não só externo, mas também internamente analisar. Como é que estão as pessoas hoje? O treinamento das pessoas. Os processos. Tem processo? Bom, agora eu analisei isso. Agora começo a fazer planejamento, porque agora eu tenho consciência. Fazer planejamento sem consciência é insanidade. Só pra gente... Consciência do dono, primeiro, dos sócios, isso, da empresa, do ambiente externo e do ambiente interno. Do ambiente interno. É isso, né? Isso mesmo. Depois que tu vai montar o planejamento. Aí é isso? nós começamos a montar... Muitos vão passar por essa metodologia. Nossa, utiliza análise. Agora nós utilizamos análise SWOT. Tá, mas pro dono de materiais de construção que tá aqui, pra ele anotar, ele pode anotar isso? Com certeza. Vamos fazer um planejamento. É pra gente ser prático. Vamos começar? Vamos analisar a cultura da empresa com base em missão, visão e valores. Isso vai falar muito do dono, dos sócios. Exatamente. Comecei por aqui. Agora vamos fazer uma análise... Anota isso, dono de materiais de construção. Vamos fazer uma pelo amor análise de de fora para dentro. Vamos analisar cenário político, econômico, sociocultural, tecnológico, legal, ambiental. Vamos analisar como é que está? Certo. Quais são as tendências no mundo hoje? Analisamos. Agora vamos ir para o setor. Como é que está a relação do meu negócio com o concorrente? Quais são as forças que existem no meu negócio, no meu setor, e que estão me obrigando, talvez, a baixar meu preço, ou não está me tornando tão atrativo para o meu cliente. Aí nós vamos ver, analisar barreiras de entrada de novos concorrentes, barreira de entrada para novos produtos, o poder de negociação do meu cliente, poder de negociação do meu fornecedor.
Então eu vou começar a analisar mais o meu setor. Externo, né? Depois Externo, vem pro setor, que pro ainda é setor, externo, mas é o setor ali. e agora eu vou pro interno. Que é Agora- dentro de casa. Agora eu preciso olhar para dentro de casa. Que é departamento. Como é que estão as pessoas? Boa. Como é que estão os processos? Como é que tá o estoque? Como é que Isso? tá? Exatamente. Eu começo a... Vendas. E aqui tá, não, ele não é tão operacional assim, ele é mais assim. O que são minhas forças e fraquezas internas? Certo. Porque às vezes não é o estoque, às vezes é uma relação divergente entre sócios. Que eu preciso olhar para isso. Que é uma fraqueza. Exatamente. Então, o cara tem que entender o que na loja dele hoje ele faz de bom. Que Tem um toda... bom atendimento. Tu vai entrar nisso? Bom atendimento, galera. O meu forte é o bom atendimento. Bom atendimento. Se você que é dono de materiais de construção fala que o teu diferencial é ter um bom atendimento, me desculpe, tá? Mas isso não é o diferencial. Isso é obrigação. Né? Então, assim, cara, tu abre uma loja para atender mal, não tem... Não. É obrigado a atender bem, não tem como. Né? Mas a gente Olha só aqui como o planejamento ele é importante. Agora para quem está acompanhando ele perceber. Atendimento é um fator importante. E aí você trouxe algo aqui que atendimento é obrigação. Certo. Depende da estratégia. Opa, vai me provocar agora. Como assim? Fala mais. Porque nós temos algumas estratégias já consolidadas. E aí eu não vou teorizar muito, mas o Porter já traz lá 3 estratégias, existem outras. Para quem vai trabalhar por liderança em custos, que é o quê? Eu achato Entendi. o meu fornecedor para poder trazer um preço mais atrativo para o meu cliente e eu não trabalho por margens altas, eu trabalho por volume de venda. Para esse cara aqui, ele investir num atendimento encantador talvez não faça muito sentido. Porque o que ele quer é gente entrando na loja, tirando o pedido com os vendedores dele. O vendedor ele se torna uma engrenagem de um processo de venda muito maior, muito mais rápido, gerador de volume de venda. Ele vai atrair aquele cliente que só quer preço. Isto. Agora... E tá tudo bem? E tá tudo bem, é estratégia. Tem estratégia certa, estratégia errada? É o resultado que vai dizer? Você consegue ver isso no mercado nitidamente. Você entra numa Renner para comprar roupa. Vou falar o nome de marca, mas é a estratégia de cada um. Entra numa Renner para comprar roupa e entra numa reserva para comprar roupa. Entendi. Cada um tem sua estratégia muito Exato. bem definida. A reserva te proporciona uma experiência, o custo é maior, mas eles... O dono de materiais tem que escolher o que ele quer. Exatamente. Isso. É? Qual é a teoria que eu vou usar? É aqui que tá. Agora, quando eu vou para uma estratégia, não, Ney, eu não quero jogar esse jogo aqui do muito volume e baixa margem. Eu quero jogar um jogo de uma margem maior, de uma diferenciação. E aí vem o nome da estratégia. Eu vou fazer uma estratégia de diferenciação. Agora, o atendimento vale a pena. Agora, eu ter um atendimento diferenciado vai repercutir diretamente no meu resultado. Isso me deu uma ideia agora que eu vou ter que anotar um... E aí eu vou investir em quê? Cara, o script de vendas, a apresentação, a própria estrutura da minha loja precisa ser encantadora. Então, o dono de materiais ele tem que saber o que ele quer, qual a estratégia, ver qual o perfil dele, do sócio, o que tem de bom, ver o perfil da empresa dele. Porque assim, vamos... Isso está no planejamento. Ele consegue enxergar isso Porque, no planejamento? inclusive, o planejamento estratégico vai dizer o seguinte: é muito arriscado agora você mudar o jogo completamente. Nós fizemos ferramentas que vão trazer muito claramente para o empresário, não está na hora de você ter mudanças bruscas ou rápidas, né? Bruscas ou de impacto muito alto. Como, por exemplo, alguém vinha fazendo a estratégia até então porque não sabia, foi como aprendeu, ou foi como assumiu a loja do pai, do avô. Isso. Sempre foi assim, e eu vinha fazendo. Se nós pegarmos como ele executava, ele está lá por liderança em custos. Esse que eu falei, né? Baixa margem, muito volume. Aí ele diz assim, não, mas agora eu li o jeito Disney de encantar clientes. Agora eu estou me espelhando em grandes players do mercado e agora eu vou encantar meu cliente. Eu vou investir agora em um visual melhor para minha Eu vou loja. abrir a Apple Materiais de Construção. A Apple do material de construção. Cara, isso foi muito bom, mano. Cara, tem empresa que não comporta uma mudança assim. E onde que eu vou saber se está na hora de eu mudar ou não dá? Às vezes o bairro não comporta. Exato. O perfil de cliente que está ali no bairro não vai... Não adianta o cara botar uma loja top num bairro que não é aquilo que ele quer. O público não é. O público é um público C, por exemplo, que não quer aquilo. Vai se sentir até mal
e entrar naquilo. O exemplo. Não, gente, só que não quer dizer que você vai ter uma loja suja, Exato. desorganizada, e tem como investir pouco e ter uma loja minimamente, né? Sim. Só que tem empresas que focam na experiência, que trazem elementos maiores. Eu acho que é bom a gente falar aqui. Vou trazer para o ramo de mercados. Eu também não vou falar marcas, mas nós temos... Vou trazer só uma gigante, tá? A Walmart. Certo. Qual é a estratégia deles? Custo. Você não espera entrar numa loja da Walmart e ter uma gôndola linda, bonita, um ambiente perfumado, o chão limpinho o tempo todo, produtos sendo repostos o tempo todo ali. Não. Ele tá botando ali deles preço baixo todo dia, que inclusive essa é o jargão deles, né? Preço baixo todo dia, entra ali, pega, o preço baixo está garantido. Se vai ter produto na gôndola, se vai ter alguém para te atender ali no corredor, se o chão tá limpo, se tá climatizado o ambiente, isso aí não era preocupação deles. E aí vem, por que muitas dessas lojas eles não instalam essas lojas em zonas nobres, em área nobre de cidade? Porque o público da zona nobre vai querer entrar num outro tipo de ambiente. E aí nós temos os mercados que vão vender o mesmo produto, só que com uma qualidade muito maior dentro das suas lojas ali. São lojas menores, inclusive, mas muito mais requintadas, né? Então, é o mesmo ramo de mercado, né? Mesmo setor, só que são estratégias diferentes. Não é só chegar e abrir uma loja. Não é só chegar e entupir de produto. Não é só chegar e comprar. É tu pensa, analisa. Ok, o que tá precisando aqui? Qual é a deficiência que tem nesse bairro, nessa localidade? O que as pessoas vêm falar comigo? Cara, o dono de material de construção, às vezes ele não ouve o cliente. O cliente tá com a... Cara, sabe? Ouvir mais o cliente. O que eu posso melhorar? É o que o cliente muitas vezes tá ali, faz... Opa, eu vou mudar aqui. Mas o cara muda sem ouvir ninguém, porque ele viu na internet que tem que ser assim, ele viu numa revista, ele viu alguma coisa e... Ele vai se movendo ao mover do vento, né? Sim. Ouve uma coisa aqui, ouve uma coisa ali, aí ele leva, alguma coisa dá certo, mas... É aquilo que eu falei, é tomar a decisão sem um planejamento, tomar a decisão assim do ar. Nessa rotina de treinamentos, uma das coisas que eu mais escuto é o empresário que chega até mim, o que tu acha disso aqui? O que você acha dessa tomada de decisão? O que tu acha? Eu disse, bom, primeiro que eu não acho nada. Porque eu não tenho. O meu achismo aqui não está comprometido com o teu resultado, então não deveria valer muito. Mas se tem uma coisa que eu não acho, eu tenho certeza, é que você precisa primeiro definir a tua estratégia. Porque qualquer decisão ela é certa e errada dependendo da estratégia. Vou abrir uma grande loja bonita num bairro de classe média baixa. As pessoas não vão. Por quê? As pessoas dizem, nossa, olha lá. Nossa, aquela loja é muito chique pra mim. Nem entro lá, deve ser caro. O que as pessoas dizem? Deve ser caro. Amigo, você vai quebrar. Então, antes de pensar qual é o próximo passo, entende qual é a estratégia que eu estou adotando para esse passo. E é isso que mais me chamou a atenção e me surpreendeu no planejamento estratégico. É que eu entrei com a cabeça de, isso aqui eu vou ver o futuro, vou prever o futuro, vou tentar ver as coisas do futuro. Só que o planejamento estratégico ele é muito mais sobre o meu presente e como eu estou, do que o meu futuro e como eu vou estar. Então, é que nem aquela ideia, né? Tipo, cara, não faz sentido nenhum você determinar um lugar para onde você quer ir se você não sabe onde você está. Exato. Então, o planejamento estratégico, ele foi, pra mim, assim, foi muito surpreendente, porque, tipo, cara, primeiro ele faz um diagnóstico todo da sua empresa. Gigante, e aí, né? Exatamente. E aí, depois é que você vai tomar ali, entender onde quer chegar e tal. E ainda falando sobre onde quer chegar, como é que o dono de materiais de construção ele pode traçar metas, algo que seja plausível, atingível para a empresa dele, através de um planejamento estratégico? É no planejamento estratégico que ele deveria estipular as metas. É insanidade ele achar, eu vou estipular uma meta 2025 aqui, vamos aumentar em 30%, mas com base no quê? Você está olhando para o mercado? Está olhando para o teu setor? Qual é a tendência do teu setor? Ontem nós tivemos acesso a uma informação importante. Cara, a tendência nos próximos 2 anos é inclusive de uma retração. Como é que nós vamos jogar com um acelerar de vendas se o mercado está indicando que vai retrair? Só vamos falar, a gente jogou um crescimento, a gente jogou uma margem e o nosso contador falou, ok, eu respeito. Ele trouxe informação que tem um bom contador, gente. Cara, se não tiver um bom mas ainda aí assim, eu vou voltar na pergunta. É difícil. Posso fazer um parênteses? Posso, aí vem pode. respondendo uma pergunta que eu acabei deixando passar. Quem faz parte do planejamento? Só constrói o piano quem for ajudar a carregar ele depois.
Opa! Entendeu? Então, o dono da empresa é inevitável. Agora, quem são os líderes com competência técnica e emocional para ajudar a carregar esse piano depois dele construído? Entende? Ah, são todos os líderes, todos os gerentes. Não, não são todos. Nem todos os gerentes você botou no cargo de gerente por competência. Você botou lá por uma fidelidade, porque ele segurou o piano lá atrás contigo. Você botou por tempo que ele está na empresa. Agora, ele tem Às vezes competência botou que porque é família. Às vezes... Aí, Ai, meu Deus. ok. E, além disso, traga pessoas que tenham essa visão, como foi o caso. A gente trouxe o nosso contador. Um contador. Mas não é porque a gente trouxe, é contador, não. Porque ele faz parte do nosso planejamento há anos. Uhum. Só para você entender, nós estamos no online porque o nosso contador incentiva a gente ir para online. Pronto. E aí, ele, voltando ao assunto, ele falou, ok, eu respeito a decisão de vocês. Só que as estimativas para os próximos 2 anos é disso. Vocês querem isso? Tudo bem, mas vai ser desafiador. A gente tá montando um plano de ação com isso. Cara, olha como dá clareza isso, mano. E você, inclusive, constrói o time, você constrói o quadro, o time, a cultura, os treinamentos, com base nisso. Porque às vezes a pessoa vai lá e diz, eu vou contratar um treinamento pro meu time. Tá, mas para quê? Onde que no teu planejamento estava previsto que você precisava dessa qualidade dentro do time? Claro que tem algumas coisas óbvias, né? Desenvolvimento de liderança é óbvio. Mas, ok, mas até nisso, eu estou desenvolvendo, investindo num desenvolvimento de liderança aqui, porque eu estou visualizando lá na frente essas pessoas fazendo o que comigo? Ou assumindo o que na minha empresa para me liberar tempo para eu investir em outra coisa? Só investir por investir... só para os outros verem e baterem palma. E Ney, só pra gente entender, e quem tá ouvindo agora, absorveu todo esse conteúdo e agora, cara, eu preciso botar em prática. Eu sei que é difícil sintetizar, principalmente em poucas palavras, mas se pudesse dar um passo a passo, o que o cara precisa fazer para montar um planejamento estratégico minimamente possível para a empresa dele? Ou ele vai se qualificar para fazer planejamento, ou ele vai trazer alguém. Ou ele contrata um consultor, ou ele vai para uma sala de treinamento, como é o caso da Febracis, e vai passar lá 4 dias aprendendo a fazer planejamento estratégico na prática. Não é teorizando sobre planejamento. Cara, é passo a passo, é ferramenta atrás de ferramenta. É ou não é? Que foi que eu fiz. Em 4 dias ele sai com a versão inicial do planejamento estratégico dele já pronto do próprio treinamento, né? Agora não, né? Eu não quero ir para a sala de treinamento, não é meu momento agora, e aí ele conta N historinhas. Bom, então você vai trazer um profissional para isso. Então, trazendo esse profissional, ele vai conduzir você. Agora, eu não diria assim, vá montar seu planejamento de qualquer maneira, ou faça com o que você sabe. Não. Existem métodos consolidados no mercado para fazer planejamento estratégico, o que vai trazer garantia. O problema não é você... mas eu não posso fazer da minha cabeça? Pode, mas você sempre vai ficar na insegurança. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Cara, traz um profissional adequado. Tem gente no mercado muito qualificada para isso. Tá aí a dica. Então, procure ajuda, busque referências. Tá aí a Febracis. O Elenay, acho que é a pessoa mais qualificada para falar, Elenay, a experiência com a Febracis e tudo mais, né? Mudou minha vida como pessoal, né? CPF e CNPJ. Exatamente. Então, procure a Febracis mais perto de você. Ajuda muito, né? E também sobre vendas online, né? Já que também, no nosso caso, a gente estava fazendo ali analisando toda a questão de futuro, tudo. Tipo, cara, as vendas online a gente acaba vendo isso muito presente. Queria também entender de você, uma pergunta assim, que a gente faz para todo convidado, né? O que você acha das vendas online? Como você enxerga esse futuro aí? Vida. Opa! É vida. Olha aí, ó. Repete. É a vida. A vida da empresa depende da vendas online. Olha aí, gente. Por quê? Porque o mercado tradicional está cada vez mais retraindo as pessoas. O hábito de compra do consumidor mudou. A loja física vai fechar? Não vai fechar. Não vai. Tá Existem os caras que gostam de botar pânico no meio, né? A teoria do caos. Você não tá na internet, você vai morrer. Não vai morrer, mas vai pagar as contas só. Na tua vida, você tá feliz em pagar as contas? Segue com a sua lojinha do jeito que tá, vendendo o suficiente para pagar os boletos, tá ok, vai pagar as contas, vai viver e tá bem. Eu não falo isso com desprezo. Tem muita gente que pagou faculdade para os filhos com a sua empresa, com a sua loja aberta. Tem muita gente ali que, deu condição de vida para os pais com a lojinha aberta ali. Mas, cara, você quer crescer, prosperar, você vai ter que ir para o ambiente online. No ambiente online, você sai de você está com uma loja num bairro. Por mais que você invista em marketing, você vai ter um potencial muito limitado de atingir clientes. No online... Ilimitado. Cara, você tem um mundo inteiro à tua disposição. Então já fica a dica. Quem está em casa, então,
Meu canhão de vendas está disponível já para vocês, então pode procurar ali o Instagram da Elenay, Rabelo Elenay, o Instagram dele, né? Vou colocar ali para vocês também. Então já sigam, já vão atrás, porque realmente pode mudar, pode não, vai mudar a história da sua loja de materiais de construção, ou ferragens, enfim. Então, a última Eu quero fazer uma pergunta aqui, Diga. rapidinho. Ô, Elenay, mas eu tenho a minha loja de material de construção. Cara, faz parte da família essa loja. Certo. Eu preciso fechar ela, então, para fazer o canhão de vendas e ir para online? Negativo. Inclusive, a nossa metodologia é aproveitar aquilo que você já tem, que você construiu, talvez seu avô, seu pai, você está construindo, que é uma mina de ouro, e usar todo esse potencial para fazer uma ramificação para online. É um match perfeito. Vou diversificar os canais de venda. Com custo baixíssimo. Interessante. Então, gente, depois desse insight aí, então não tem... Procure ali, Rabelo Elenay, procure Ney Aloy no Instagram também, né? Eu vou também disponibilizar ali para vocês conteúdo riquíssimo ali sobre gestão e tudo mais. Então, tudo isso para o aprimoramento aí da sua gestão na sua loja de materiais de construção. E você que é empresário de outros segmentos, está vendo esse podcast também, siga, faz todo sentido. Então, só tenho que agradecer a vocês. Curta, comente, deixe aqui seus feedbacks, assuntos que vocês gostariam de ver nesse podcast aqui. Comente aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. Isso ajuda muito a esse conteúdo ser propagado para mais e mais pessoas. Só tenho que agradecer, Ney. Muito obrigado aí. Cara, irmão, obrigado, por participar viu? mais uma Valeu, vez. Ney. Aí. Obrigadão. Foi mais uma vez muito produtivo. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Abraço, pessoal. Valeu! Valeu.